Hi again, everyone. This is Olá a Tariq. todos novamente, aqui é Tariq Garri, eu sou um tecnólogo sobre moagem e panificação na US Sweet Associates no nosso escritório em Casablanca. Como devem ter observado, o nome do método, que é a capacidade de retenção de solventes, que tem dois elementos, os solventes e a capacidade dos ingredientes da farinha ou contribuidores da qualidade em reter esses solventes. Isso dito, antes de pensarmos em realizar o teste, nós precisamos considerar a preparação dos solventes. Talvez alguns aqui sejam químicos e já tenham preparado essas soluções anteriormente. Mas vamos falar então desse preparo de solventes específicos juntos a partir de agora. Bom, como um exercício de processo, precauções precisam ser consideradas de maneira muito séria para que nós possamos obter resultados os mais exatos possíveis. Dessa maneira, nós vamos apenas seguir as instruções do método e respeitar algumas condições. Boas condições de armazenamento desses solventes é crítico para o sucesso do teste, não só do teste, e as soluções precisam ser armazenadas a temperatura ambiente 20 graus Celsius para manter o pH do solvente estável. Nós sabemos que o operador do laboratório não consegue manter a temperatura fixa o dia todo, principalmente quando o número de operadores ultrapassa 2 e as portas ficam fechadas por no máximo 5 minutos. A gente sabe, nós sabemos também que o moleiro vai até o laboratório a cada hora para verificar a qualidade da farinha e com isso a porta abre e fecha o tempo todo. Portanto, o operador deve manter os seus solventes em temperaturas que vão de 18 a 25 graus Celsius. É mais barato a gente manter a sala em temperatura constante do que termos que fazer todo um processo de resfriamento todas as manhãs depois de desligarmos o termômetro à noite. E isso, a temperatura, nós sabemos que pode promover variações. Portanto, nós sabemos que o pH muda em 0,5 a cada 10 graus de variação. E também as taxas de reação dobram a cada aumento de 10 graus Celsius. Isso significa que o pH vai voltar ao valor desejado quando a temperatura voltar também na faixa desejada. E no final, nós temos que evitar flutuações a cada etapa do preparo de solvente, incluindo a pesagem e também a centrifugação. O primeiro solvente que nós vamos discutir é a água deionizada. Claro que não há nada de especial para falarmos sobre água deionizada, porque todos têm isso no seu laboratório, todo mundo usa isso no laboratório. Mas algumas das características, como, por exemplo, a aparência límpida, ser incolor e ter o pH entre 5 e 7. E é isso que nós temos para a água deionizada. Depois, nós temos as soluções de sacarose numa concentração a 50%, isso peso sobre peso. E o preparo desta solução é feito da seguinte maneira: nós pesamos 500 gramas de sacarose, grau reagente, em um frasco de 1 litro e acrescentamos água até chegarmos a 1.000 gramas. Aqui é importante considerar que, com relação aos solventes, nós precisamos preparar as soluções 12 horas antes do teste e armazenar os reagentes à temperatura ambiente, mas por não mais que 7 dias. Então, o prazo máximo é 7 dias. A solução de carbonato de sódio numa concentração a 5% também é sempre feita peso sobre peso.
pesamos 50 gramas de carbonato de sódio grau reagente em um frasco de 1 litro e depois acrescentamos água para completar 1.000 gramas. Para o ácido lático, nós teremos que usar o mesmo valor mencionado pelo fabricante no frasco. E nós calculamos o peso do reagente exigido para termos 50 gramas de ácido lático. Por exemplo, se o ácido lático citado no frasco está numa concentração a 85%, nós vamos acrescentar 58,824 gramas, que é 50 dividido por 0,85 de ácido lático, que é a concentração. E aí pesamos esse 58,824 gramas em um frasco de 1 litro e acrescentamos água para completarmos 1.000 gramas. O dodecil sulfato de sódio, ou SDS, ou a sua solução, isso quando nós temos SDS a 0,75% peso sobre peso, ou que nós chamamos lauril sulfato de sódio. E ambos, que é um detergente SDS de grau padrão, que é usado, por exemplo, para eletroforese de gel com poliacrilamida, conhecido como PAGE. Nós pesamos 7,5 gramas, então, do lauril sulfato de sódio, grau reagente, o SDS, pesamos, então, 7,5 gramas em um frasco de 1 litro e acrescentamos água para completar 1.000 gramas. Com isso, a gente chega à nossa concentração, 0,75%. Com relação à solução de metabisulfito de sódio a 0,006% peso sobre peso, nós temos que pesar 6 gramas de metabisulfito de sódio em um frasco de 1 litro e acrescentamos água para chegarmos a 1.000 gramas, para chegarmos a essa solução a 0,6%. Mais uma vez, nós vamos pesar 10 gramas daquele metabisulfato de sódio a 0,6 em um outro frasco de 1 litro e vamos acrescentar água para completarmos 1.000 gramas. É bem simples, para que assim a gente tenha a nossa concentração de metabisulfito de sódio 0,006%. Para que a gente tenha metabisulfito de sódio 0,006% mais SDS a 0,75%, nós podemos chegar nessa composição de várias maneiras. A formulação da solução vai refletir a composição final da solução. Portanto, o metabisulfito de sódio mais o SDS, peso sobre peso, respectivamente, significa que nós teremos 0,006% de metabisulfito de sódio e 0,75% de SDS na solução final. Isso sempre considerando a base peso sobre peso. Eu acho que uma abordagem mais fácil, considerando que o metabisulfito de sódio tem uma concentração muito baixa para que a gente tenha uma solução diluída de 1.000 vezes de metabisulfito de sódio e depois usar uma quantidade menor na solução final, para que a gente possa, então, chegar às diluições nas quantidades desejadas. Por exemplo, 1 litro de metabisulfito de sódio 100 vezes, que seriam 6 gramas em 1 litro, o que é facilmente pesável. E depois, num frasco volumétrico, nós colocamos 100 gramas desta solução 100 vezes de metabisulfito de sódio. Depois, nós vamos acrescentar outros 950 gramas de água. E depois, nós vamos acrescentar 7,5 gramas de SDS. Nós vamos misturar bem até que nós tenhamos uma dissolução desses compostos. E isso pode demorar um pouco. E definitivamente não
permitam que esta solução resfrie. Nunca deixem que fique abaixo de 18 a 19 graus Celsius, porque senão ele vai se precipitar. Depois de tudo dissolvido, nós vamos trazer daí a solução ao volume final de 1 litro. Com isso, nós teremos o bisulfito a 0,006% e SDS 0,75% na mesma solução, e dessa maneira nós conseguimos mitigar os erros de quantidades muito pequenas. Talvez nós tenhamos uma perda da solução se a gente não estiver usando a quantidade total dessas soluções, mas pelo menos os dados que nós obteremos serão exatos de acordo com esta composição. Etanol. Uma solução de etanol a 55% peso sobre peso. Nós temos que pesar 550 gramas de etanol grau reagente em um frasco de 1 litro, acrescentamos água até completarmos 1.000 gramas. A mistura desse álcool, etanol, né, e água em diferentes concentrações, por exemplo, o etanol a 95% em volume, também algumas vezes contém aditivos para evitar que as pessoas façam a sua ingestão. E essa força do álcool também é expressa como um percentual do volume de álcool, volume por volume. Por exemplo, 1.000 ml de 95% volume sobre volume de álcool contém 950 ml de álcool absoluto e algumas vezes como uma percentagem de peso do álcool, peso sobre peso. Quando nós falamos na percentagem peso por peso, ela não é igual a percentual volume sobre volume, porque a mistura de água e álcool produz uma redução no volume, só para que todos saibam. Agora que as nossas soluções já estão preparadas, podemos passar para a ação. O teste envolve 3 etapas principais que conduziremos de maneira separada, que são as seguintes: solvatação, centrifugação e, a seguir, drenagem. Para a solvatação, vamos pesar, então, 5 gramas de farinha, sujeito à nossa análise em 4 tubos cônicos de 50 ml. E ainda 25 gramas de cada solvente, também em tubos cônicos de 5 ml, vazios separadamente. Para essa demonstração, saibam que usaremos os 4 solventes originais: água, bicarbonato de sódio, sacarose e ácido lático. Isso é aplicável também, naturalmente, a outros solventes que possam estar disponíveis. Bom, para pesar os 25 gramas de cada solvente, podemos fazer isso diretamente na balança ou usar dispensadores automáticos. Primeiramente, precisamos ajustar o peso, se for necessário, e fazemos isso com uma tabela de calibração. Tá aqui a tabela. Essa tabela vai nos ajudar a obter o peso exato no menor tempo possível. E, olha, podem acreditar, essa tabela vai ser muito importante, vocês vão ver isso quando vocês quiserem fazer stream analysis, análise de fluxo no moinho. Vocês vão entender um pouco mais dessas análises de stream, de fluxo, mais adiante na apresentação. Quando temos lá os solventes prontos nos tubinhos de 50 ml, inicia-se o timer e, como se pode ver na imagem, a gente despeja o solvente no tubo com a farinha. Com uma inclinação de 30 graus, para que o solvente, de fato, flua e atinja a farinha lá na pontinha. Desse modo, nós vamos evitar o acúmulo de farinha na parte de baixo do tubo. Colocamos uma tampinha no tubo e chacoalhamos, já agitamos vigorosamente. É importante depois bater o tubo de cabeça para baixo em cima da plataforma, ali da mesa,
E vou explicar por que depois. É importante essa batidinha no final, na tampa do tubo. Essa agitação vai durar mais ou menos 25 minutos. A gente agita a mistura a cada 5 minutos. Agitamos 5 vezes a cada 5 minutos. A cada vez que agitarmos, a agitação dura 5 segundos. Ficou claro, né? Ou também é possível utilizar um agitador automático criado pelo US WIT, o escritório do Sudeste Asiático, e consegue dar conta de 28 tubos de cada vez. Muito interessante, e vai aparecer no vídeo daqui a pouquinho como é que esse mecanismo, esse equipamento funciona, melhor dizendo. Vamos lá, 28 tubinhos numa bandeja, fácil de utilizar. Os solventes são transferidos para os tubos antes de começar o processo, naturalmente. A agitação acontece de forma violenta por 2 minutos antes de se começar o ciclo de balanço da bandeja, em que ela não é mais tão agitada, mas sim movimentada levemente de lado a lado. E isso vai ajudar com o tempo de preparo da mistura. De solvatação. Bom, assistimos ao vídeo aí. O segundo passo é a centrifugação. Então, depois de agitar e assegurar que não há farinha em suspensão no tubo, podemos então passar para a fase de centrifugação. Como se pode ver pelas imagens, há muitos tipos de centrífugas disponíveis no mercado, e a escolha vai ser relacionada às necessidades que vocês venham a ter no laboratório. No nosso caso, precisávamos de um rotor tradicional e que também acomode o maior número possível de tubos de 50 ml. Alguns de vocês talvez já tenham pequenas centrífugas com um ângulo de 45 graus, que, na verdade, revelaram pouquíssimas diferentes resultados quando comparada com as de 90 graus de inclinação. Mas o recomendado é utilizar as de inclinação de 90 graus. Ok, com relação à centrifugação, a gente simplesmente posiciona as amostras na centrífuga e ajustamos o parâmetro para 1000 Gs de velocidade, 1000 Gs. Esse protocolo tem que ser muito preciso de CRS. A gente usa RCF em vez de RPM por um motivo simples. As centrífugas podem ser diferentes em termos de força G. A força G pode ser diferente quando se escolhe RPM ou quando se seleciona RCF. Se você não tiver a opção de escolher RCF e RPM, use, por favor, essa fórmula, essa equação de conversão que aparece aí na tela nesse momento, em que G vale 1000 e o R é o raio do rotor, também é uma variável conhecida. Mas se você tiver a centrífuga correta, simplesmente escolha RCF, a força centrífuga relativa, e marque ali o valor 1000 para a velocidade. Os tubos são transferidos para a centrífuga. É importante que eles fiquem bem posicionados nos locais adequados. Fiquem de maneira uniforme ali distribuídos. A centrífuga, como eu falei, precisa ser ali ajustada para a velocidade de 1000 Gs e ficará em funcionamento por 15 minutos. Ok. A última etapa, então, é a etapa de drenagem. A gente simplesmente decanta
sobrenadantes e durante de 8 a 10 minutos, né, para que elimine-se o excesso de solvente. E é importante realmente tapar os tubos antes de pesá-los, né? Depois de pesar os sedimentos, nós podemos, então, calcular o ganho de peso, né? O peso dos solventes, né, que são retidos pela farinha após a centrifugação. Esse que é o método de CRS. E está aí a fórmula para chegar aos 4 valores em termos percentuais. Algumas empresas conseguiram desenvolver máquinas muito sofisticadas, que incluem a balança, a centrífuga, o agitador e também um software que vai compilar esses dados e exportá-los para uma planilha Excel para poder gerar relatórios, inclusive. Outras empresas adaptaram os instrumentos que já utilizavam nos laboratórios para fazer esses testes de CRS. Aqui, mais uma vez, algumas precauções para que fiquem sempre no nosso radar. Acredito que já mencionei no início da apresentação, mas para reforçar, vamos lá. Os testes têm que acontecer a 20 graus Celsius, mais ou menos 2. O pH pode mudar com mudança de temperatura, como sabemos. A solubilidade do STS, da sacarose, também muda com a temperatura. Se não for possível manter a temperatura a 20 graus Celsius, mais ou menos 2, é importante definir uma temperatura constante para o laboratório e mantê-la regularmente. Não pode variar muito, entre 18 a 25. Né? As taxas de reação duplicam a cada 10 graus centígrados de aumento. E a vida útil do solvente é de 1 semana, ou seja, no máximo 7 dias. E o que acontece se tivermos um resultado inválido no teste? Alguns usuários de CRS pelo mundo todo aí enfrentaram esse tipo de problema após a centrifugação. Quando viraram os tubos para drenar o excesso de solvente, acabam perdendo parte do próprio solvente, que escorre e é perdido, principalmente no caso do ácido lático. Então, com base nesses inúmeros casos que nós já testemunhamos na África e no Oriente Médio, eu posso dizer que isso acontece quando a velocidade da centrífuga está ajustada erroneamente, a velocidade errada. Como eu disse, o ajuste é para 1000 Gs. Esse é o ajuste da máquina, ou 1000 unidades de força centrífuga relativa, e não RPMs, não é para usar RPMs. Quando vocês estiverem seguras da configuração da máquina, da centrífuga, e ainda assim o problema persiste, então a questão pode estar na atividade enzimática das amostras, que está muito intensa, farinha que foi gerada de problemas de germinação, ou talvez a amostra não tenha envelhecido o suficiente antes de passar pelo teste. Esse também é um dos problemas que nós podemos enfrentar quando fazemos o teste. Qual seja, farinha seca no fundo do tubo, como aparece aí na imagens. Claro que a nossa interpretação não deve se basear num tubo como esse aí da foto. No contrário, vamos perder o propósito do próprio método, que é trabalhar com as contribuições de qualidade das glutaninas, pentosanos, etc. Esse pode ser a origem, pode se originar, de um problema na agitação. O objetivo da agitação é expor todos os grânulos da farinha ao solvente, ou seja, precisamos nos assegurar sempre de que a mistura seja o mais homogênea possível. E para isso, a gente dá aquela batidinha com a tampa, ou seja, o tubo de cabeça para baixo em cima da mesa, sempre que houver farinha em suspensão durante o processo de agitação. Se for usar o solvente de alta proteína,
que contém SDS, que é um detergente, como vocês sabem, os detergentes geram espuma, é importante girar os tubos, primeiramente, e depois, suavemente, imprima um movimento de rotação a 100 RPMs, usando uma plataforma rotatória unidirecional. Isso aí vai ajudar a evitar a formação de bolhas após a centrifugação, o que podem as bolhas afetar, ou mesmo depois da agitação e da centrifugação, podem afetar o peso final dos sedimentos. Chegamos, então, ao final da apresentação e, para resumir, eu os convido agora a assistir esse vídeo que vai deixar esse assunto, espero, né, um pouquinho mais claro para todos vocês. A capacidade de retenção do solvente SRS é um teste físico feito em trigos moles e duros para determinar o uso final, qualidade de panificação e desempenho de hidratação durante a mistura. O teste CRS examina a absorção de água e o perfil de retenção das proteínas do glúten, pentosanos, amido danificado, usando diferentes tipos de solvente, que são água, sacarose, carbonato de sódio e ácido lático. Se a produção de biscoitos, a panificação e departamentos de investigação e desenvolvimento em Moinhos estão muito entusiasmados com esse método, é porque, em primeiro lugar, o método nos dá uma maneira rápida e barata de obter um perfil interessante de funcionalidade da farinha com base em mensurações mais diretas dos principais fatores de qualidade, pentosano, glutenina e amido danificado. Em segundo lugar, promove uma resposta relativamente linear, que nos dá a oportunidade de usar esses testes para fazer mensurações com misturas. Em terceiro, usando com diferentes tipos de trigo, os testes se mostraram eficientes. Em quarto, os testes de funcionalidade agora uma possibilidade através das ferramentas de análise de fluxo. Esse teste de perfil foi desenvolvido por 2 médicos atuando numa das maiores empresas de biscoitos nos Estados Unidos no final da década de 80 para avaliar a farinha para cookies e para crackers. A motivação para controlar essa qualidade era obter produtos uniformes que essa fábrica produzia e também para diminuir o custo da produção. Esta empresa tem muitas unidades de fabricação nos Estados Unidos e recebia farinha de diferentes moinhos. No passado, eles simplesmente confiavam nas especificações, proteína, cinza, umidade, glúten úmido, alveografia e outros. No entanto, eles avaliaram que haviam problemas de produção, mesmo que a farinha atendesse às especificações. E por isso a empresa investiu muito no desenvolvimento de P&D para poder entender que componentes da farinha controlavam, na verdade, a umidade e como cada fator contribuía para a qualidade. Este esforço, então, deu a origem ao método CR. No final da década de 90, quando a gestão, então, decidiu usar o método CRS para avaliar a qualidade da farinha que seria usada em todas as unidades de produção. Em 99, a empresa propôs, então, este método ao comitê da AACC e esse método foi aprovado depois de alguns anos como 561102. A tecnologia CRS é uma ferramenta diagnóstica para prever a funcionalidade da farinha e as suas aplicações em vários aspectos, panificação, na moagem e também no cruzamento de farinhas, em programas de melhoramento. E como é que esse teste funciona? Bem, o teste nos dá uma avaliação da compatibilidade de solvente ou afinidade de água para os componentes poliméricos fracionais. 3. O glúten, amido danificado e pentosanas. Isso nos permite prever e melhor entender a contribuição funcional de cada um desses componentes da farinha para a funcionalidade global e também a qualidade final dos produtos. Nós temos que pesar
tubos de 50 ml vazios de centrífuga, também com suas tampas. Weigh 5 grams flour. Depois nós vamos pesar 5 gramas de farinha com um teor de umidade conhecido em cada um desses tubos. Vamos preparar um conjunto correspondente de tubos contendo 25 gramas de solventes apropriados. Start timer and Daí add nós iniciamos o cronômetro e vamos acrescentar o solvente a cada tubo contendo a farinha. Depois nós vamos colocar a tampa e agitar vigorosamente para termos a suspensão da farinha. Como nós já falamos, ou fazemos uma agitação manual, ou usamos esse agitador automático. A vantagem do agitador automático é que ele é automático. E ele consegue fazer a agitação de 28 tubos a cada vez. Simplesmente pegamos os nossos tubos, colocamos todos eles aqui. Vamos simplesmente agora fechar e dar início à nossa máquina. Agora, nós vamos deixar essa mistura para que faça solvatação e para que ela também aumente de volume por 20 minutos. E depois nós agitamos nos minutos 5, 10, 15, 20 e a cada vez por 5 segundos. Vamos centrifugar exatamente a 1000 Gs por 15 minutos. Aqui nós temos a centrífuga que nós usamos no nosso teste de CRS. Aqui, vamos ver o que tem dentro. Temos o rotor e aqui temos esses 4 espaços para que a gente possa colocar, então, os nossos tubos. Vejam que cada um deles nos permite colocar 7 tubos. Com isso, 7 vezes 4, 28 amostras de farinha por vez. Um outro ponto importante é que nós temos que garantir que a máquina tenha sido configurada para 1000 Gs e para centrifugação por 15 minutos. drain tubes at 90 Agora nós degrees. vamos fazer a drenagem do tubo com um ângulo de 90 graus por 10 minutos em cima de um papel toalha. Put the tube cap Agora nós vamos voltar a colocar a tampa para que a gente possa pesar agora o tubo com a sua tampa e com os sedimentos, tudo junto. determine weight of gel and Nós calculate temos aqui, vamos determinar o peso do gel e calcular o valor de CRS para cada solvente usando esta equação. De modo geral, o ácido lático está associado com características da glutenina, carbonato de sódio com diferentes graus de amido danificado e a sacarose com características da pentosanas.
A capacidade de retenção da água é influenciada por todos esses ingredientes ou constituintes. E a tabela aqui apresenta a capacidade de retenção de água dos principais componentes de farinha de trigo, né? As farinhas de trigo mole para cookies e crackers produzem normalmente a baixa absorção de água, força mínima do glúten e o amido danificado baixo para obter um bom espalhamento. E essas características são vitais para mitigar consumo de energia para a retirada de água durante a panificação. Por outro lado, farinhas de trigos duros produzem boas características para a panificação. A massa vai ter maior absorção de água, exigem mais tempo para a mistura para que elas possam se desenvolver totalmente, maior força na panificação e maiores valores de CRS. Além disso, esse parâmetro CRS tem valor preditivo. Nós sabemos que temos também o GPI, que também é um bom preditor da performance global da glutenina da farinha.